Meus amigos, boa tarde. Nós temos mais uma oportunidade hoje, não é? Feriadão assim, né? Quer dizer, feriadão não, feriado que não é emendado, né? Mas um sol lindo lá fora e nós estamos aqui com o conforto de um ar-condicionado que facilita muitas coisas, mas com um objetivo que está acima disso tudo, que é o de nós prestarmos um pouquinho mais de atenção à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e à lei de Deus em nossas vidas. Nós vamos começar lá do princípio do capítulo, só para facilitar o nosso entendimento. Esse capítulo 1 se intitula Não Vim Destruir a Lei. E ele começa com um dito que está lá no Evangelho de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Então, esse é um dito, é uma palavra de Jesus para cada um de nós. Quando nós lemos isso, algumas vezes nós associamos a época em que Jesus estava. Ou seja, que lei é essa a que ele está se referindo aqui? E os profetas? Na verdade, Jesus está falando num tempo específico, sim. Ele está falando há aproximadamente 2000 anos atrás. Mas ele está falando para todos nós, em todos os tempos, em toda a história que nós temos por seguir. Ele não está se referindo aqui à lei mosaica. Esse é o primeiro ponto. Jesus fala sempre olhando para a humanidade que caminha e não para um ponto parado na história da humanidade. Era a época, 2000 anos atrás, e ele estava num povo, o povo judeu, que tinha uma lei específica. Que lei era essa? Era a lei mosaica. Quem tem vindo às quartas-feiras tem acompanhado essa sequência. Então, alguém já falou aqui, numa quarta-feira anterior, a respeito de Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés vem trazer uma parcela da lei de Deus para nós. Esse capítulo, ele marca a lei do progresso, que está lá no Livro dos Espíritos. Mas quando Kardec alinha Moisés, Jesus e o Espiritismo, ele nos mostra a ideia do progresso correndo a nossa existência de espíritos. Então, lá no tempo de Moisés, bem antes de Jesus, ele vem nos trazer Moisés, o quê? Ele vem nos trazer, em parte, a lei de Deus, os 10 mandamentos que nós conhecemos já bastante. E uma outra parte do ensinamento que Moisés traz é uma lei disciplinar, uma lei civil. Como nós temos hoje o nosso Código Civil, direito, né, do consumidor, a parte criminal, a questão da propriedade, tudo isso está dentro da lei brasileira. Nós temos uma Constituição que rege a lei do país. Isso é o quê? Isso é lei humana. E muito do que Moisés trouxe, a maior parte, foi lei humana. Mas ele trouxe também os 10 mandamentos recebidos lá no Monte Sinai e que são considerados uma orientação da lei de Deus para toda a humanidade, não apenas para aquele povo ali de maneira restrita. Quando nós olhamos a lei de Moisés, ou seja, quando nós vamos lá na Bíblia, abrimos a Bíblia, e podemos fazer isso até por curiosidade, porque é interessante. E vamos lá no livro do Êxodo, no livro da Gênese, vamos no Levítico, nós vamos encontrar ali muitos artigos. É uma lei que rege muitas coisas. Algumas que hoje para nós são só um hábito de higiene, como lavar as mãos antes das refeições. Era lei. Por quê? Porque aquele povo não tinha conhecimento científico que nós temos hoje. Então, vem a orientação que serve para quê? Para evitar uma série de doenças. Nós sabemos disso. Há também outras questões que nós hoje, quando olhamos, achamos que é bárbaro. Nós temos, por exemplo, lá no livro do Êxodo, no capítulo 21, Moisés dizendo que a justiça prescreve o seguinte: em caso de infração de um
um judeu contra outro judeu, o que é que vale? Vale olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé e vida por vida. Nós dizemos assim, isso é bárbaro. Não foi isso que Jesus ensinou. Quer dizer que se alguém corta o meu dedo, eu vou lá e corto o dedo do outro? Foi isso que Moisés disse? Foi isso que Moisés disse. Mas por que Moisés disse isso? Porque antes de Moisés, e aí nós temos a informação lá no livro da Gênesis, no capítulo 4, a vingança era aceita de forma ilimitada. Então nós temos ali um trechinho do livro da Gênesis em que Lameque, um personagem bíblico, diz com todas as letras que ele se vingava até 77 vezes. Que ele tirava uma vida por causa da mão. Ou eliminava uma criança por causa de uma contusão. Ou seja, uma vingança sem limite. Nós dizemos assim, Senhor, que coisa! Mas hoje nós temos muitas pessoas que também ainda vivem assim. Numa vingança sem limites. Alguém, por exemplo, prejudica uma pessoa, nós vemos isso no noticiário, infelizmente, né? Às vezes uma vingança dentro de uma determinada região, briga de polícia, miliciano, traficante, infringiu a lei daquele grupo. A lei é daquele grupo. Como vingança, vai lá, elimina a família inteira. Nós vemos no noticiário, eliminada a família inteira, e não sabemos por quê. Uma vingança. Ah, foi um que errou. Por que você vai eliminar a família inteira? Lameque, muito antes de Jesus, muito antes de Moisés, também dizia que a lei era essa. Então, quando Moisés vem e diz, desse jeito não. Foi a sua mão? Tira a mão dele. Pronto. Olho por olho, dente por dente. Vingança ilimitada, daqui para frente, é contra a lei. É um progresso. Nós hoje achamos bárbaro. Na verdade, é um progresso. Mesmo a lei disciplinar que Moisés trouxe, mesmo a lei civil, era um progresso diante daquele povo turbulento. Quando Jesus vem, ele já vem trazer passos adiante. Bem adiante. Por quê? Porque houve um amadurecimento. Aí alguns de nós vamos perguntar assim, será que eu estava lá? Não sei se eu estava lá na época de Moisés, se eu estava na época de Jesus, se eu não estava. Se eu estava lá num povo na Índia, se eu estava numa tribo não sei aonde, não sei. Mas o que está interessando para nós agora é perceber que o progresso se faz sempre. E que se faz de acordo com a condição de cada espírito. Ou seja, hoje nós também não estamos todos fazendo a mesma coisa. Hoje nós também não temos todos o mesmo entendimento da lei. Como nós dissemos, ainda tem alguém que vai lá e elimina uma família inteira, como vingança, pelo que considera erro de um. E tem outros que acham isso bárbaro. Tem outros que estão dando a vida por amor ao próximo. São espíritos fazendo a sua caminhada no entendimento da lei de Deus. Somos todos nós, nos vários momentos da caminhada. Então, nós temos Moisés, nós temos Jesus e temos a doutrina espírita hoje, que não é uma revelação por uma pessoa, né? Como nós lemos aqui no item 6. É, na verdade, como que um ser coletivo. Por quê? Porque muitos espíritos trouxeram e Kardec foi o grande organizador de tudo isso. Tarefa que não foi pequena. E no item 5, nós lemos assim, que o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis, vocês têm isso aí no texto de vocês, está lá no item 5, a natureza, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, com uma das forças vivas da natureza. Mais adiante ainda,
Kardec vem fazendo um comentário que é a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Ora, muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. Por quê? Porque nós não tínhamos maturidade suficiente para entender a realidade do mundo espiritual e a sua comunicação conosco. Nós precisamos parar para entender isso um pouquinho melhor. Vamos lá. Nós hoje temos certeza de que somos espíritos. Nós hoje temos certeza de que o espírito pode estar encarnado ou desencarnado. E temos também a certeza da comunicação dos espíritos conosco e da interferência, da influência dos espíritos na nossa vida. Isso para nós que estamos estudando doutrina espírita. Se não temos certeza, temos a suspeita, temos indícios e estamos aqui vindo estudar para entender melhor como é que isso tudo funciona. Kardec diz aqui que era por não ter esse conhecimento que entender Jesus ficou muitas vezes difícil. Então, nós vamos pegar aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na página 285, nós temos uma situação que é dessas difíceis de entender sem doutrina espírita. Nós temos a situação, na verdade aqui é o poder da fé, mas tem uma situação muito interessante para nós. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele, pondo-se de joelho aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Imaginemos a situação dessa criança, desse jovem, desse rapaz. Ele era considerado louco, lunático, porque muitas vezes ele próprio se jogava na água e no fogo. Ninguém, em sã consciência, se joga no fogo. Esse pai levou o filho aos discípulos de Jesus. E os apóstolos, os discípulos, não conseguiram curá-lo. Eles então vão a Jesus, os apóstolos, e perguntam por quê. Jesus reclama: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. Realmente nós não somos fáceis, né? Nós somos uma raça incrédula mesmo. Nós temos as provas, mas nós recusamos. Nós já sabemos a verdade, mas não queremos. Então, Jesus reclama aqui com os apóstolos, mas parece que nós estamos ouvindo ele reclamar conosco, né? Porque é uma situação ainda complicada a nossa. E ele diz: trazei-me aqui o menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Ora, havia um demônio com o menino. E isso já começa a nos deixar sem entender muito bem a situação. O que é o demônio? É uma primeira pergunta. Que entendimento nós temos hoje do demônio? Nós temos lá no Livro dos Espíritos que demônio, essa palavra vem do grego daimon, que significa gênio e inteligência. E que tanto pode ser bom como mal. Ou seja, essa palavra grega, daimon, que significa gênio, inteligência, ou seja, espírito, o ser pensante. Ela foi traduzida no correr dos tempos, ela foi interpretada no correr dos tempos e pelas religiões como demônio. Um ser votado eternamente ao mal. O que a doutrina vem dizer para nós? Olha, esse ser que estava lá com o menino, ele existe, mas ele não está votado eternamente ao mal. Ele é um espírito que, por algum motivo,
estava junto daquele menino e que, diante da autoridade de Jesus, se afastou. E o menino ficou como? São. Ou seja, ele não tinha um distúrbio mental de fato. Ele passava por um processo obsessivo. Distúrbio mental existe? Existe. Existe, precisa de remédio, precisa de psiquiatra, precisa de acompanhamento, tudo direitinho, tintim por tintim, do jeitinho que a ciência manda. Mas quando nós vemos alguém com um distúrbio mental aparente, nós precisamos nos perguntar, será mesmo um distúrbio mental ou será um processo de influência espiritual? E pode ser que seja as duas coisas ao mesmo tempo. Pode haver um distúrbio mental e, ao mesmo tempo, pode acontecer a influência espiritual. Vou contar para vocês um caso que está nesse livro, que deve ser difícil de achar, porque ele é bem antigo. O título do livro é A História do Sanatório Américo Bairral. É um sanatório espírita. E aí nós temos um exemplo que é o seguinte, é o caso de um homem chamado Batista. O Batista foi internado no sanatório pela polícia, foi nem pela família, foi a polícia que o levou para lá. E no início, ele entra e nada se conhecia a seu respeito, era um tipo acaboclado, irritadiço, forte e até agressivo. Mas com habilidade, se conseguia que o Batista executasse qualquer serviço. Gostava de rachar lenha e sentia-se bem trabalhando. O Batista tinha graves crises epileptiformes, quer dizer, epilepsia, né? Tinha crises bem graves. E o que é que ele fazia nessas crises? Vejamos bem a semelhança com o menino do Evangelho. Olha o que ele dizia. Ele entrava num estado nervoso, como se estivesse tomado por uma entidade espiritual que o submetia a um verdadeiro flagelo, arremessando-o com a cabeça nas paredes, dando pontapés nas portas e em toda parte, atirando-o violentamente no chão e dizendo, aguenta, Batista, aguenta. Depois disso, forte convulsão. Então, vejamos. Ninguém pega e atira a si próprio no chão. Bate com a própria cabeça violentamente na cabeça e ainda grita, aguenta, aguenta, para si próprio. Ele tinha epilepsia? Ele tinha epilepsia. Era fato. Mas junto com ele havia realmente um espírito, como havia com o menino. E o que é que vai se fazer nesse sanatório? Como é um sanatório espírita, vai se fazer uma sessão mediúnica de tratamento espiritual e 2 espíritos se apresentam. Os 2 dizem que conheciam o Batista por ocasião da Revolução de 1932 aqui no Brasil. Nessa época, o Batista, que era outro homem, um soldado, né, com outra personalidade, com outro nome, mas o mesmo espírito, havia, numa determinada situação, cavado 2 valetas, com um lado mais fundo e outro mais raso. E enterrara 2 soldados do outro batalhão, né, do outro lado da guerra, com a cabeça do lado mais fundo, os pés do lado mais raso. Só que os 2 soldados ainda estavam vivos. E pediam por clemência, que ele não deu. Passada essa situação, um dos espíritos que se apresentou já tinha perdoado. E dizia para o outro, que ainda era o perseguidor, perdoa, perdoa, segue a tua vida. E ele não queria. E não cedeu naquele momento. Então, o que o Espiritismo vem trazer para nós é essa compreensão do que Jesus veio dizer. Ele veio nos mostrar que nós somos espíritos e nos influenciamos uns aos outros. Pode acontecer uma situação dessa de vingança? Pode. É até comum.
Mas também existe muita situação que é o contrário, que é de amparo, que é de ajuda, que é de acolhimento, que é de boas orientações, que é de consolação, que é de sustentação. E isso é fato também. E esses espíritos também se manifestam nas nossas vidas, nas coisas que acontecem aparentemente ao acaso e que nos ajudam. Na página que vem ter na nossa mão, no amigo que fala, é muitas vezes o amigo espiritual que vem nos ajudar e nos orientar. Essa influência existe e precisa ser entendida. Às vezes, não é nem por vingança. No caso do mal, no caso do processo obsessivo, às vezes não é nem por vingança. Tem um outro caso aqui que ele coloca com o nome de BAJ, que é de um companheiro, um homem, tinha uma vida normal, casado, pai de filhos, e de repente ele começa a beber. Começa a beber de maneira gritante, de uma hora para outra, e também é levado para o sanatório. Lá no sanatório também é feito um trabalho, uma sessão de tratamento espiritual, e um espírito se apresenta. E o que esse espírito diz? Esse espírito diz que morava na cidade de Piracicaba, deu o endereço de todos os bares onde ele costumava beber, porque ele realmente era alcoólatra, reclamou muito porque estava preso naquele lugar e ele não queria estar ali, ele tinha os seus direitos e queria falar com o advogado tal, e deu o nome do advogado, e deu o endereço do advogado, porque ele queria sair daquela situação. Ele ainda não tinha percebido que tinha desencarnado. Ele não tinha consciência do que tinha acontecido com ele. E por algum tipo de afinidade, por algum tipo de sintonia, ele se ligou àquele homem. E com ele ficou induzindo o homem a beber. Porque quando o homem bebia, ele sentia os eflúvios do álcool. Ele não podia pegar e beber realmente. Mas ele podia sentir o aroma, o eflúvio do álcool daquele companheiro que bebia. Quando o espírito toma consciência que já havia desencarnado, ele vai embora, vai seguir a sua vida, e aquele companheiro que era alcoólatra larga o vício. Assim como começou a beber, de uma hora para outra, ele larga o álcool de uma hora para outra. O que nos faz pensar, muitos dos nossos vícios são nossos sim, porque tem que ter um ponto em mim, se não tiver, eu não vou ser viciada em nada, né? Pode ser até o vício das compras no shopping, né? Do consumismo desenfreado. Não adianta dizer, colou em mim, deve ser uma mulher daquelas que tinha 1000 pares de sapato. Não, se ela colou comigo alguma pontinha, eu tenho que ter com ela, senão não era comigo que ela ia ter prazer de ficar, né? Mas que muitas vezes existem espíritos que têm esses vícios, que são companheiros que já desencarnaram e que se associam a nós para continuar a ter uma pontinha daquele prazer. Isso também acontece. Quando Jesus nos fala que nós precisamos ter fé, e quando Ele nos fala que nós precisamos perdoar, Ele está nos remetendo a todas essas situações que são para nós difíceis de entender. Por que que aquele espírito acompanhava o Batista e jogava o Batista contra a parede, jogava o Batista no chão e ainda dizia, aguenta Batista? Porque ele queria vingança. Ele queria vingança. Jesus fala tanto do perdão, tanto, que nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que é inteirinho dedicado ao perdão. Inteirinho. Para nós termos uma noção, vou ler algumas das coisas aqui. Que Jesus falou, continua falando, e nós muitas vezes continuamos não entendendo. Por que é que Jesus insistiu tanto nisso? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará os vossos pecados.
Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Ou seja, não é na frente de todo mundo, né? Tendo aquele ataque que às vezes a gente tem, não. É em particular, tentando resolver ali o problema. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É muito perdão, né? Para nós é difícil. Nós dizemos logo lá pela 3ª vez, tudo tem limite. E a minha avó me ensinou um ditado que é assim: na primeira vez a pessoa erra porque não sabe. Na segunda ela erra porque ainda não aprendeu. Da 3ª em diante erra porque quer. Aí a gente não perdoa mais, já está errando porque quer, né? A gente não perdoa mais. Mas na verdade às vezes não aprendeu mesmo ainda. E o que é mais complicado, que a gente precisa começar a entender, é que se não aprendeu mesmo, ou seja, se não tem condição de entender, na medida em que não há o perdão, pode haver o quê? Pode haver a influência de um contra o outro através do mecanismo da vingança que dá origem ao processo obsessivo e que pode durar várias encarnações. Ou seja, agora eu cobro dele, me vingo. Ele não lembra mais do que passou e vai querer cobrar de mim. E eu, depois de passar por isso, vou querer cobrar dele. E nós vamos entrando numa espiral de cobrança que só traz sofrimento a todo mundo. O Batista, se ficar com raiva do companheiro a quem ele prejudicou lá na outra encarnação, na Revolução de 32, vai só alimentar a espiral da vingança. Se ele conseguir perdoar, ele corta essa ligação. E pode seguir adiante. Aí nós vamos dizer assim, mas e se o outro não perdoar? Pode acontecer? Pode. É lógico que pode acontecer. O que é que Jesus diz para nós? Ele diz para nós: vós sois deuses. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que eu tenho uma caminhada infinita. E que eu devo ser misericordioso, mesmo que o outro não seja comigo. Porque aí está a verdadeira misericórdia. É quando o outro não é misericordioso comigo e eu consigo ser misericordioso com ele, que eu estou entrando nos caminhos da misericórdia mesmo. Porque ser agradável com quem me é agradável é fácil. Não existe dificuldade nenhuma nisso. E o que acontece quando nós entramos pelos caminhos da misericórdia e da prática do bem? Nós cortamos essa espiral, mesmo que o outro não queira. Porque o outro, aos poucos, vai descobrir que a vida é muito mais do que aquele processo de vingança. E nós temos inúmeros casos dentro da literatura espírita que nos mostram isso. O caso do Divaldo é um caso, assim, simples, entre aspas. Ele tinha um companheiro, um espírito, né, desencarnado, que vivia atrás dele, cobrando o quê? Erros do passado. Igual esse companheiro aqui estava cobrando do Batista e provavelmente da mesma maneira que aquele outro espírito cobrava do menino. Que Jesus foi lá e fez com que o espírito desencarnado se afastasse. Ponto 1. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia muita coisa, né? Por quê? Porque a vida do Divaldo é uma vida dedicada ao trabalho do bem.
Então ele tentava, mas era difícil de conseguir. Por que muitas vezes conosco é mais fácil? Porque a nossa vida oscila muito. Nós buscamos o bem, caímos na revolta. Buscamos o bem, caímos na raiva. Buscamos o bem, caímos na depressão. Buscamos o bem, caímos na preguiça. Nós estamos oscilando. Quando nós vamos lá para baixo, é mais fácil me pegar na armadilha. Quando eu estou desanimada, é mais fácil um companheiro que quer se vingar de mim vir e tentar me colocar mais para baixo ainda. Acontece um episódio qualquer e a gente já diz, eu não presto mesmo para nada. Como é que eu fiz isso de novo? Olha só o que foi que ele disse para mim. E aí a gente vai mais para o fundo do poço. Nós damos uma frestinha da porta, ele aproveita e entra. Quando nós ficamos irados com alguém, é a mesma coisa. É muito mais fácil naquela hora alguém chegar e jogar mais lenha na fogueira. Mas nós ainda somos assim. Não vamos nos crucificar por isso. Vamos tentar o quê? Ter mais momentos de busca do bem, porque aí essa influência é cortada novamente. E nós vamos tentando caminhar de novo com as próprias pernas. Então, esse companheiro tentava prejudicar o Divaldo, mas ele não conseguia muito. Por quê? Porque o Divaldo está constantemente na prática do bem. Até que um dia, ele se apresenta para dizer quem ele era e que estava indo embora. Estava indo embora por quê? Porque entre as muitas crianças que Divaldo abrigava e abriga na Casa do Caminho, Divaldo recolheu uma que era um espírito querido do coração do obsessor. Então ele foi embora. A prática do bem vai ser sempre a nossa melhor proteção e a nossa melhor defesa. Oração sincera, prática do bem. As duas coisas, na verdade, são uma só. São facetas de uma mesma. Mas é importante nós entendermos que precisamos da oração sincera. E precisamos sair desse movimento da oração para uma questão bem prática mesmo. Bem prática. É vir e estudar. É vir e se organizar. É vir e fazer um curso. É vir e tentar trabalhar na obra social. O dinheiro da gente não dá, mas a gente tem que tentar apertar um pouquinho e dizer assim, não, mas essa cotazinha aqui vai ser para alguém que tem menos do que eu. Chova ou faça sol. Depois eu me arranjo com cheque especial, né? Porque a gente faz outras besteiras e depois se arranja com cheque especial, não é verdade? Então, por que a gente não vai separar alguma coisa para alguém que tem muito menos do que nós? E depois, ou a gente dá um jeitinho especial ou corta alguma coisa em casa. Porque nós vamos cortar besteira, com certeza. Não é só nós olharmos para nós que nós vemos que a nossa necessidade não é extrema. Podemos ter contas, às vezes, bem apertadas, mas dificuldade extrema nós não estamos passando. Então, quando nós buscamos o bem, quando nós buscamos o perdão, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cortando essas relações difíceis do passado. Nós estamos trazendo essas relações difíceis para um relacionamento melhor. E nós estamos nos melhorando e nos protegendo. Que é uma coisa que nós temos que começar a pensar. E não sermos tão vulneráveis. A nossa proteção está na lei de Deus. Então, quando Jesus traz tudo isso para nós, ele fala de nos reconciliarmos com os adversários, né? E Kardec até comenta o seguinte, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Era difícil. Como Jesus ia dizer tudo isso para nós há 2000 anos atrás? Se agora nós estamos ouvindo e ainda não é tão simples assim de entender. E quando entendemos, não é tão simples assim de colocar em prática.
Porque às vezes, enquanto a gente está aqui, está tudo certo, né? Foi no caminho, encontrou com alguém que tem uma relação complicada com aquele alguém, parece até que a gente não vê o centro, a gente esquece tudo. Bum! Por que esquece tudo? Porque ainda não é o nosso hábito. Nosso hábito é ficar com raiva mesmo, é falar mal mesmo, é ficar depressivo. Mas nós temos que eliminar esse hábito, substituindo por um hábito melhor, que é pensar, vibrar e viver no bem. Como nós vamos fazer isso? Um pouquinho de cada vez. Não tem outro jeito. Um pouquinho de cada vez, no esforço, e nós vamos substituindo os pensamentos. Por que eu vou ficar com todo esse lixo mental na minha mente, no meu coração, se eu posso tentar afastar isso e procurar uma coisa melhor? É uma opção que nós temos o direito de escolher. Não adianta a gente dizer, eu não consigo. Não, eu já consigo sim. Eu escorrego agora, mas eu levanto daqui a pouco. Eu não consegui, escorreguei, não deu tempo de pensar. Mas dali a pouco eu penso e tento buscar uma atitude melhor. E vou conseguir. Se não conseguir 100%, eu vou conseguir 70%, eu vou conseguir 50%, eu vou conseguir 30%, mas eu vou conseguir melhor do que o que eu fiz antes. Desde que eu tente. Quando Kardec diz que a doutrina espírita não veio trazer nada de novo, ele está dizendo a pura verdade. Ele diz assim no item 7. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todas as pessoas, o que foi dito de forma alegórica. Vamos repetir? O Espiritismo não inventa nada. O Espiritismo não inventou reencarnação. O Espiritismo não inventou espíritos. O Espiritismo não inventou obsessão. Ele não inventou nada disso. Tudo isso existe de toda a humanidade. Apenas nós estamos começando a entender isso melhor agora. E quem está nos ajudando é a doutrina espírita. Isso não derruba Jesus. Algumas pessoas acreditam que porque nós somos espíritas, não somos cristãos. Né? Você já deve ter passado assim, mas você é cristã? Nós somos cristãos. E somos espíritas. Porque o que a doutrina espírita diz é o que Jesus diz. Só que a doutrina espírita desenvolve, completa e explica em termos claros aquilo que Jesus veio dizer. Não é o demônio. O demônio não existe. Eu não preciso ter medo do demônio. Existem espíritos imperfeitos, levianos, maus, pérfidos? Sim, existe. Como existem espíritos mais ou menos, feito nós, né? Assim, morninhos, meio em cima do muro. Existem. Quando nós desencarnarmos, não vamos virar anjos, né? Se a gente acelerar o passo, vai desencarnar melhor do que encarnou. O objetivo é esse. Mas existem muitos espíritos mais ou menos, que vão nos dar ideias mais ou menos também. Né? Naquele momento lá difícil, na briga de família, não sei o quê, vai ter um espírito que vai dar uma ideia mais ou menos para a gente. Mas existem espíritos bons, benevolentes, misericordiosos, com muita ciência, com muita sabedoria, com um amor que nós não conseguimos avaliar. Existem espíritos de todos os matizes. E eles estão em comunicação conosco e nós sintonizamos com aqueles que são da nossa preferência, de maneira consciente ou inconsciente. Lembra da obsessão inconsciente? O espírito viciado no álcool que foi lá e se associou com aquele companheiro. Tinha alguma coisa que dava para fazer associação. Como se fosse uma tomada, tem que encaixar. Tinha alguma coisa que dava para encaixar aquela tomada.
Então, quem faz a escolha, naquele caso, foi uma obsessão inconsciente. Não havia desejo de vingança, nada disso. Mas foi uma influência inconsciente. Então, isso vai do nosso conhecimento. Sobre isso, Jesus falou. Sobre reencarnação também. É pena que o tempo não dá. Mas, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar. Quem era João Batista? Ele era Elias? Ele não era Elias? Como que você vai entender isso no Evangelho de Jesus sem reencarnação? Não dá. Como você vai entender a fala de Nicodemos que é preciso nascer de novo da água e do Espírito sem reencarnação? Não dá. Como você vai entender o caso do cego de nascença que perguntam a Jesus, Senhor, quem foi que errou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus responde, nem ele nem seus pais. A gente lê e não entende nada. Ora, por que perguntavam para ele? Se ele nasceu cego, como é que ele podia ter errado? Ele nasceu cego. Só se ele tivesse vivido antes. Aí podia ser. E Jesus dá uma explicação interessante. Nem foi por causa dos pais, nem foi erro anterior daquele espírito. Foi o desejo daquele espírito de participar da obra de Jesus. Pode ter sido uma prova para ele, mas não foi uma expiação. Não era um erro anterior. Como entender Jesus sem reencarnação? Como entender que nós herdaremos a terra será dos justos, dos bons, dos misericordiosos, dos mansos, dos pacíficos, sem reencarnação? O que foi que Jesus quis dizer? Só dá para entender com reencarnação. Então, o que Kardec está trazendo aqui é que quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele estava dizendo exatamente a verdade. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir a lei de Deus. Moisés, uma etapa do progresso. Jesus, uma grande etapa de progresso. A nossa luz, o nosso mestre, a doutrina espírita, o Consolador prometido, que Jesus prometeu. Jesus avisou que nos deixaria um Consolador que nos ajudaria a entender todas as coisas. Bom, não vou achar agora o ponto, é capítulo 6, deixa eu ir lá no capítulo 6, ver se dá tempo de eu ler certinho para vocês, do Consolador prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos. E rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e porque não o conhece. Jesus sabia que ele não podia dizer tudo, mas ele deixou tudo guardado nos ensinamentos, nas parábolas, para que nós pudéssemos entender melhor. E ele prometeu um Consolador, que seria o Espírito de verdade. E é o Espírito que dá as comunicações iniciais, que nós temos muitas delas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Não é a doutrina espírita nos fazendo recordar tudo o que ele nos disse? Não apenas recordar, mas entender melhor. Entender por que ele disse que o bem é o caminho. Por que ele disse que o amor é o caminho. Por que ele disse que o perdão é necessário. A própria ciência hoje, independente de religião, explica. Perdoar é terapêutico. A doutrina espírita nos mostra como e porquê. Nos mostra as consequências de perdoar e as consequências de não perdoar. E foi por isso também que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento da verdade libertador para todos nós?
Nós já sabemos que não precisamos de 100 pares de sapato. O nosso olho, quem é mulher entende, pode até crescer na vitrine. A gente olha e o olho cresce. Mas nós sabemos que não precisamos. Nós podemos até querer, mas querer não é precisar. Isso é libertador. É libertador olhar para alguém que me fez mal e conseguir pensar, eu vou deixar que ele siga o caminho dele. E eu vou seguir o meu. Eu vou fazer o possível para seguir o meu. A gente diz às vezes assim, não dá, não consigo. Não dá para perdoar? Não consegue? Todo esse entendimento que a doutrina traz, essa razão toda, não é suficiente. Então se ocupa com o bem. Deixa isso numa caixinha, que vai chegar uma hora que vai dar para resolver esse problema. Mas segue com o trabalho no bem, não fica com o pensamento obcecado ali. Estuda, ajuda, trabalha, se dedica, se ocupa, caminha. Uma hora você vai poder mexer na caixinha, onde tem aquela mágoa, aquela dor, aquela traição, aquele engano. Ou talvez até quando você for mexer na caixinha, você já encontre a caixinha vazia. Porque você se ocupou tanto com o bem, que aquele mal foi se diluindo sem que você sentisse. E aquela dor simplesmente não ocupa mais o seu coração. Ela não faz mais parte de você nem da sua vida. Ficou para trás. Você se libertou e deixou que o outro caminhe também. Então vamos tentar pelo coração. Ainda é complicado? Vamos tentar pela razão. A doutrina espírita nos ajuda a entender Jesus. Até pela razão está complicado? Então segue o preceito moral, que é o essencial da mensagem do Cristo. É fazer o bem a todos, indistintamente, a si, ao próximo, lembrar da existência de Deus, seguir adiante. Todo bem que eu puder fazer, eu vou fazendo. Vou seguindo adiante. E vou deixando que as coisas vão tomando o seu caminho natural, diante desse esforço. Por quê? Porque a lei de Deus é lei de progresso, é lei de amor, é lei de justiça, é lei de caridade. Foi isso que Jesus veio nos trazer e é isso que a doutrina espírita traz para todos nós. Que nós nos dediquemos a estudar para que essa encarnação seja muito importante para cada um de nós, no sentido do nosso crescimento e da nossa libertação espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos.